Bom dia. Lá vou eu, do nada, do além. Abri uma live no meio de uma segunda-feira aleatória para falar sobre o que eu iniciei nos stories, perguntando se você sabe os motivos. Qual o motivo pelo que você sofre? Porque existe sofrimento na sua vida. Óbvio que eu coloquei o título dessa live, Te Chamou para o Presente. Vocês vão entender o porquê existe o sofrimento que está relacionado ao presente. Quero saber se me ouvem bem. Espero que o áudio esteja bom. Ju, bom dia. Então, como eu dei início lá nos stories dizendo, te chamei, você sabe por que existe sofrimento e por que você sofre? Porque ele dura mais, ou dura menos, ou dura horas, ou dura dias, ou dura anos. As pessoas às vezes não sabem os motivos pelos quais elas passam por sofrimentos e vivem sofrendo, ou vivem sofrendo. E por que esses sofrimentos são tão duradouros, ou às vezes ou alguns outros são passageiros, e as pessoas não entendem o motivo disso. Então eu vou tentar clarear para vocês o porquê que sofrimentos têm a duração maior, menor, durante uma vida. Porque ao ter essa clareza, ao você trazer para sua consciência, ter esse entendimento, vai ficar muito mais fácil de você conseguir administrar situações em que você possa estar sofrendo agora ou que você possa vir a sofrer em algum outro momento, não é verdade? Então, falaremos sobre isso. Eu separei aqui alguns materiais, porque como eu abri essa live aleatória, tem algumas coisas que eu anotei e que eu separei que eu acho importante compartilhar com vocês para dar sequência, pra gente ter um roteiro aqui. Lá nos stories eu perguntei então, você sabe por que sofremos? E a maioria das pessoas responderam não, algumas responderam sim. Eu também não abri ali para as pessoas me dizerem o porquê sofremos, mas eu quero conversar aqui com vocês. O que acontece? Por que o título dessa live te chamou para o presente? A gente sofre, o maior motivo dos nossos sofrimentos, seja qual sofrimento seja, qualquer área na vida inteira, seja qual sofrimento você esteja passando agora, o motivo pelo qual você está passando por ele é apenas um. Nós temos dificuldade em desapegar das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos e até mesmo de situações que geram esse sofrimento. Nós temos dificuldade em soltar, em entregar. A gente resiste em passar pelo sofrimento, ou seja, em entregar o sofrimento. Por quê? Porque a gente está apegado às situações, pessoas, emoções e sentimentos ou pensamentos que geraram o sofrimento. Então, eu não sei qual sofrimento você talvez esteja passando agora, mas você precisa identificar, primeiramente, o que foi que gerou esse sofrimento. Foi uma situação? Foi uma pessoa, né, um relacionamento que você teve ou que você está tendo? Foi um pensamento que você teve? Foi algo que você viveu e você está revivendo diariamente e na sua mente, na sua cabeça, que faz com que você fique pensando e ruminando sobre isso, e aí você não quer desapegar desse pensamento, não quer desapegar desse sentimento. E por que a gente não quer? Porque ele acabou se tornando familiar, ou se for uma relação que te faz sofrer. Guilherme, tudo bem? Trauma na criança ou trauma de criança? Trauma de infância? Fala pra mim aqui que eu vou te ajudar. Então, eu já vou pegar o tema de alguém aqui que falou aqui comigo na live. É importante que eu já pegue situações específicas, porque aqui fica mais fácil de discorrer e é mais fácil para você entender também o motivo. Trauma de infância, é isso? Tá. Então, vamos lá. Geralmente, a grande maioria dos problemas que as pessoas ruminam mesmo são esses traumas de infância. E por quê? Porque esses traumas, né, essas situações foram geradas lá numa idade em que você não tinha sabedoria, que você não tinha entendimento, e ela imprimiu ali uma emoção, um sentimento a respeito dessa situação que foi vivida.
certo? Então você viveu ali um trauma, não sei qual foi, e isso foi impresso ali no teu subconsciente, ficou ali, ficou marcado, ficou registrado. Por quê? Porque quando você viveu esse trauma, gerou uma emoção, provavelmente uma emoção negativa, e essa emoção, aí vamos convivendo e nos acostumando. Aí que tá o problema. Porque o que acontece? Quando a gente vai convivendo e acostumando, a gente apenas está deixando aquilo ali adormecido. A gente não está tratando, a gente não está curando aquilo. Nós estamos apenas deixando de lado aquela coisa, eu valgo para debaixo do tapete. Só que esse trauma, né, essa emoção, isso que foi impresso no seu subconsciente, todas as vezes que se apresentarem algumas situações semelhantes, parecidas, ou que te gerem pensamentos semelhantes àquele trauma que você viveu na sua infância, você vai voltar a reviver agora no seu presente, certo? Reviver no momento em que essa situação se apresentou para você. Então, o que precisa ser feito? Isso precisa ser curado. E como é que nós curamos traumas de infância? Como que se cura um trauma de infância? Ignis, é difícil? Depende. É difícil se você resiste a curar. Se você resiste a deixar que isso não seja mais um problema. Mas, Ignis, isso me machucou muito. Sim, eu entendo, deve ter te machucado muito lá atrás. Eu não sei pelo que você passou, eu não imagino o que você passou. Mas você pode escolher a todo momento não mais viver essa situação. Porque essa situação passou, ela já acabou, ela não existe mais, ela está no passado, e o passado, ele não existe. E por que o título dessa live te chamou para o presente? Porque a única coisa que existe agora é este momento, é o presente. E quando você escolhe lembrar, pensar e sentir a respeito de um lugar que não existe mais, você traz para o seu presente, para o seu momento, as emoções, pensamentos, sentimentos, vibrações e frequências desse trauma vivido lá atrás. Você precisa olhar para esse problema, olhar para esse trauma, para essa crença, para essa situação que você viveu. De que forma? Você precisa observar, imaginar você confrontar essa cena. Vou passar um exercício já prático aqui. Eu ia falar um monte de coisa, mas eu já vou passar um exercício prático aqui que vai te ajudar a começar a curar esse trauma na sua criação, na sua infância. Ao invés de você olhar para esse trauma de frente, que é como você deve estar fazendo o tempo todo, a gente fica olhando de frente. A gente sempre fica olhando para esse trauma de frente. Olha, ele tá aqui, ele tá me encarando, eu tô sentindo essa emoção, eu tô sentindo esse sentimento. Em vez de você olhar de frente, você não vai mais olhar para isso de frente. O que você vai imaginar? Você vai imaginar você frente a essa situação e você vai se colocar num lugar de observador. É como se você se observasse na cena e na situação. E você começa a observar. Observar, não é julgar nem analisar. Os sentimentos, observar a cena, como você se sentiu, e vai identificando os sentimentos e os pensamentos, mas na posição de observador e não na posição de agente. Você não vai estar mais na cena, você vai estar observando a cena acontecendo. E nessa observação você começa a observar os sentimentos, os pensamentos, as emoções que foram geradas. E o que você vai fazer nesse momento? Ao conseguir identificar as emoções negativas geradas lá no teu papel de observador, você começa a transformar essas emoções, pensamentos e sentimentos em emoções e sentimentos positivos. É fácil da primeira vez? Óbvio que não. Não tô falando, não é na primeira vez que você vai fazer esse exercício e que você vai conseguir transformar aquilo que foi tão negativo para você, que você carregou para tua vida adulta, em algo extremamente positivo. Mas entenda, o que aconteceu ali atrás, lá no seu passado, não existe mais, já passou. Você pode escolher uma nova vida a partir de agora. Basta você olhar para aquilo que já acabou e que já não existe mais com olhos de compaixão e de amor e de uma forma mais positiva.
Porque negativamente você tem olhado até agora. Você tá olhando para isso de uma forma negativa, de uma forma triste, de uma forma que te traz lembranças ruins. Quando você colocar um novo olhar de que isso foi necessário e importante para que você crescesse, para que você se desenvolvesse, para que você se tornasse a pessoa que é hoje, faz parte da sua construção. Tudo que passamos na nossa vida, sejam coisas boas e coisas ruins, são coisas necessárias para que nós possamos evoluir. Essas experiências, elas vêm exatamente para mostrar pra gente como iremos lidar com aquilo. Qual é a escolha? De que forma você vai escolher lidar com essa situação? Se você escolher olhar para a situação sempre como algo negativo, como algo ruim, com tristeza, com angústia, com rancor, com ódio, com raiva, você vai vibrar em todos esses sentimentos. E você vai trazer essa vibração para o teu campo eletromagnético, que nós temos um campo, e você vai atrair mais situações de raiva, de ódio, de angústia, de depressão, de tristeza. Perceba, você fica revivendo uma situação de um lugar que não existe mais, lá do seu passado, e você fica sentindo todos esses sentimentos negativos. Você fica vibrando esses sentimentos negativos. Automaticamente, você atrai aquilo que você vibra. Então, você vai atrair mais situações dessa forma na sua vida. Então, se hoje você tem algo que te incomoda, algum sofrimento, o interessante é ir por uma posição de observador, olhar para esse sofrimento não de frente, mas observando você, lidando com esse sofrimento, identificando os pensamentos, sentimentos e emoções que essa situação te traz e começando a transformar aquilo que é negativo em positivo. Talvez aquilo que você tem vivido seja algo muito traumático. Como é que eu transformo isso em algo positivo? Se você buscar lá no fundo da tua alma, se você desejar realmente se livrar dessa angústia, você vai trazer amor, compaixão para essa cena, para essa situação, para esse trauma. Porque não vale a pena, principalmente, ficar revivendo isso. Então, o que acontece? Da onde eu tava falando? Por que a gente sofre? Por que a gente fica sofrendo por traumas do passado? Exatamente porque a gente resiste em se libertar. Resiste em se desapegar. Por quê? Porque esse sentimento já ficou familiar. Ele já faz parte da tua personalidade. E aí você acha que se você se desprender desse sentimento, você vai estar deixando de ser quem você é. Você vai estar deixando de ser a pessoa que você é hoje. E não vai, muito pelo contrário. Você vai estar se transformando em alguém melhor, mais leve, mais feliz, deixando a vida fluir. Porque eu tenho certeza que quando você sente esse sentimento de raiva, ou de tristeza, ou de ódio, um sentimento negativo, você percebe que tua vida estagna em alguns aspectos ou em vários aspectos. Sua vida financeira para, sua vida sentimental para, os relacionamentos não são saudáveis, não são leves. Por quê? Porque você tá vibrando na tristeza, na raiva, no ódio, na angústia. E essa vibração vai te atrair, vai atrair mais situações dessa forma para você. E você só vai conseguir ter essa percepção de mundo. Então é importante que, independente do que tenha te acontecido, daquilo que aconteceu, lembre-se, o passado não existe mais. O que nós temos é apenas o momento presente. E é muito difícil a gente se colocar no momento presente. Eu reconheço, hoje mesmo eu fiz um exercício de presença e eu percebi o quanto é difícil a gente se colocar exatamente no momento presente. A nossa mente sempre está pensando ou no futuro, ou tendo medo do futuro, do que pode acontecer, ou planejando talvez no futuro, ou revivendo situações do passado que nos traz essa vibração de tristeza, de raiva, de amargura, de ressentimento. Eu não sei o que cada um passou. Então, o nosso sofrimento, nós sofremos por quê? Porque nós resistimos em desapegar das situações, pessoas, pensamentos e sentimentos que geraram o nosso sofrimento. A partir do momento que a gente começa a se desapegar disso, nós vamos se libertando. A gente vai aceitando que... A gente vai aceitando não, deixa eu voltar aqui. É importante que a gente aceite o agora. Vamos supor, eu estou sofrendo por algum motivo hoje.
Não adianta eu querer lutar contra. Não adianta você falar, vou lutar contra isso, eu não quero sentir isso. Quando você faz isso, você está resistindo. Você não está deixando com que as coisas aconteçam. Se você está hoje num estado de sofrimento, aceite esse sofrimento. Aceite o sofrimento do agora. E pense, o que eu posso fazer agora para melhorar essa situação? Mas é o que você pode fazer agora, não o que você pode fazer daqui a pouco. E você vai perceber o que você pode fazer agora para melhorar esse sofrimento. Aceitar. Permitir que ele exista. Olhar para ele, entender e perguntar o porquê que ele está existindo. Refletir sobre ele. Por que eu estou sentindo isso? Que sentimento é esse? O que causou essa dor e esse sofrimento nesse momento para mim? O que eu posso fazer agora? E você vai perceber que no agora você só pode aceitar. E a partir do momento que você aceita e deixa, você permite com que flua. E se você ficar sempre fazendo esse exercício, você vai perceber como o seu coração vai ficando mais leve, como a sua mente vai ficando mais tranquila e como aquilo que você estava sentindo como um sofrimento vai se dissolvendo e se desintegrando e minimizando. Não é fácil da primeira vez lá pensar, não vou fazer isso na primeira vez e já logo eu já vou me sentir mais leve, menos angustiado. Não, mas isso é treino. Isso é o que nós devemos fazer diariamente. Então, eu vou só pegar aqui, ó, uma parte que eu coloquei, eu até coloquei para esse porquê que dura mais tempo, pode durar anos, pode durar horas, pode ser ciclos longos de sofrimento ou ciclos curtos, porque tudo vai depender da tua capacidade de não resistir ao que está te acontecendo e não lutar contra. Não lutar contra não significa não fazer nada. Lutar contra não significa que você não vai fazer nada. Você vai fazer o que dá para ser feito agora. E agora, em relação ao seu sofrimento, se pergunte, o que posso fazer? Se não, aceitá-lo e deixar a vida fluir. E ao invés de ficar ruminando, pensando lá atrás, pensando no que causou, pensando na dor, pensando no sofrimento, pensar nas possíveis soluções para esse problema. E pode ser soluções até absurdas. Você pode falar, não, mas não é possível, eu tô pensando nisso aqui, mas não tem problema. Comece a dar foco no que você quer, não no sofrimento. O que você quer? Você quer continuar sofrendo assim, por essa coisa que você está sofrendo? Vamos imaginar que eu estou sofrendo hoje porque eu terminei um relacionamento. Né? Estou sofrendo porque eu terminei um relacionamento. Muito provavelmente esse sofrimento se deve por conta de apego, a situação que eu estava com uma pessoa, a companhia daquela pessoa, a dependência emocional que eu tinha daquela pessoa. E nesse momento eu estou sofrendo porque eu não estou mais com ela, porque esse relacionamento acabou, porque esse relacionamento foi rompido. E como é que eu faço, qual é o exercício que eu faço para minimizar esse sofrimento dentro de mim? Exatamente como eu fiz agora. Se eu estou sofrendo agora por um rompimento que eu tive com uma pessoa que eu amava muito, essa pessoa não está mais comigo, agora, nesse momento, o que posso fazer para melhorar isso? Eu posso aceitar que isso aconteceu e que hoje, agora, nesse momento, eu preciso me curar e eu preciso dar sequência na minha vida. Nesse momento agora, acabei de falar. O que mais eu posso fazer? Posso começar a me cuidar, começar a ter um olhar mais amoroso para mim mesmo? Posso começar a identificar quais foram os padrões de situações que me levaram a ter um relacionamento que não foi bem sucedido, que não foi saudável, mas olhar para nossa parte, para minha parte, não para a parte do outro. A parte do outro, deixa com o outro, a sua. Por que você está sofrendo? Porque você está carente? Porque você tem dependência emocional, tinha dependência emocional do relacionamento? E tudo isso, quando você aceita, automaticamente ele começa a se dissolver. Deixa eu só ver aqui.
A nossa mente, é importante que vocês entendam que a nossa mente, ela sempre vai resistir à mudança. Por quê? Porque a nossa mente, ela está desenhada, ela está apegada a alguma situação, algum evento, alguma pessoa ou alguma emoção. E para que a nossa mente se desapegue a isso, nós precisamos entender essa emoção, nomear essa emoção ou sentimento, identificar e começar a transformar. Através do quê? Através da nossa mente mesmo. Então, é preciso pensar, é preciso refletir. Peraí, caiu meu papel aqui. É preciso pensar, é preciso refletir. Então, aqui hoje, antes de começar essa live, eu escrevi até algumas coisas, né? O que acontece? Toda vez que a gente resiste, o que é a resistência? A resistência é uma barreira, não é verdade? É uma barreira. Uma resistência não impede com que passe. A gente está resistindo. Então, a gente está impedindo que a energia flua. Então, se você está vibrando numa energia negativa e você está resistindo a mudar essa energia, a mudar essa frequência negativa, essa energia ela está estagnada. E que energia está estagnada? Energia negativa, porque ela não está conseguindo passar. Porque você está resistindo a ela. Você está resistindo a transformá-la, a modificá-la. E quando a gente resiste, coloca uma resistência, coloca uma barreira, nada flui, nada passa. Então, isso fica dentro de você estagnada, fica reverberando essa energia negativa, de dor, de sofrimento, de raiva, seja lá o que for. E aí você fica vibrando, vibrando, vibrando. E é isso que sai de dentro de você. E automaticamente, o que vai acontecer? Você vai atrair mais situações que te gerem esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o quê? Focar naquilo que a gente quer. Ou quem queremos ser, como às vezes eu digo. Quando você está numa situação de sofrimento, você quer sair desse sofrimento. Mas não adianta você confrontar o sofrimento. Você reconhece, aceita, não resiste, deixa fluir. E começa a querer situações positivas na sua vida. Pensamentos positivos, sentimentos positivos, emoções positivas. E de que forma você vai fazer isso? Em algum momento na sua vida, eu acredito que você já sentiu muitas emoções positivas. Então você começa a trazer essas emoções, esses sentimentos para o seu corpo, para a sua mente, para os seus pensamentos. E aí você começa a sentir esses sentimentos, vibrar esses sentimentos. Eu sei que quando estamos em estados de sofrimentos, às vezes é muito difícil. Às vezes é muito difícil, mas isso é treino. Porque para você ter entrado nesse estado de sofrimento que você esteja, para você sentir raiva, isso também foi se acumulando. Você não sentiu raiva do nada. A sua raiva ela surgiu porque situações, pensamentos, sentimentos foram se somando e te trouxe uma raiva muito maior, um ódio muito maior, uma tristeza muito maior. E isso reverberou, isso se expandiu e você tá sofrendo agora porque você tá sentindo isso. É só você fazer um movimento inverso. É só você focar naquilo de bom que você quer na sua vida. O que você quer? Você quer ter uma vida mais feliz. Hoje você tá triste. Hoje você tá sentindo tristeza. Você tá em depressão e você não quer mais aquilo. Então, no que você vai focar? Você não vai focar em brigar com a tristeza, em querer mandar a tristeza embora. Você vai focar em se sentir feliz. Focar em se sentir bem. E como eu faço isso? Existem N recursos. Você pode fazer autossugestões positivas. Eu indico muito para as minhas mentoradas a meditação, porque a meditação ela traz para você uma melhora nas tuas capacidades cerebrais. Ela vai alterar as suas ondas cerebrais, o funcionamento do seu cérebro, responsável por melhorar os hormônios que são os responsáveis em te colocar num nível de alegria e de felicidade. Então a meditação ela é extremamente potente por causa disso. Todo mundo acha que meditação é coisa de Buda,
coisa de good vibes, coisa de hippie que fica lá no meio do mato. Não, a meditação, ela é uma forma de você colocar a sua mente para trabalhar a seu favor em um estado de níveis de ondas cerebrais mais coerentes com o seu sentimento, para você conseguir manifestar um sentimento verdadeiro, uma emoção mais positiva e assim começar a melhorar o seu estado de ser. Sim, a oração é uma forma de meditação. A oração, de preferência, é o momento que você se silencia, que você se volta para dentro, que você se conecta com o divino e você vai ali dizendo todas as coisas boas e positivas que você quer sentir. Ou uma oração também pode ser uma oração de reconhecimento, onde você reconhece o seu sofrimento, reconhece a sua dor, reconhece aquilo que tem te incomodado e começa a trazer para a tua vida o que você deseja sentir agora. Que tipo de sentimento, que tipo de vida, quais são as coisas que você de positivas que você deseja viver agora. Tanto a oração quanto a meditação feitas da maneira correta vão trazer esses benefícios e vão alterar o seu estado de ser. Mas você precisa se dedicar, você precisa decidir, você precisa olhar para aquilo que você quer e parar de ficar olhando para o sofrimento que já está aí. Ele já está aí. Você só precisa aceitar, não resistir, fazer o que você pode fazer agora, não depois, e deixar com que ele vá embora. Isso, a atitude, eu tenho até aqui no meu quadro, deixa eu ver, o que é a soma da atitude. Eu acho que eu já tirei daqui. Pensamentos mais sentimentos, tá aqui. Mais ação, ela gera atitude. Então, o seu pensamento alinhado com o seu sentimento vai gerar a sua ação e a sua ação vai ser a sua atitude perante a vida. E a sua atitude perante a vida é que vai trazer o resultado que você deseja. Guilherme, obrigado por estar trazendo essas palavras aqui. É bom porque eu já vou desenvolvendo a live, tô indo por um caminho que eu não pensava ir, mas é bom que eu já trago isso para as pessoas. Então, o Guilherme aqui falou assim, ó, atitude. O que é atitude perante a vida? Como é que você vai ter atitudes que vão te favorecer, que vão trazer o resultado que você deseja para sua vida? Atitude é a soma de pensamento alinhado com o seu sentimento, que gera uma ação e essa ação vai te trazer o resultado. Porém, o que acontece? Quando você está em estado de sofrimento, presta atenção, você pode até pensar coisas positivas, mas se você estiver sentindo coisas negativas, se o que estiver vibrando aqui no teu coração ainda não for positivo, entende que o seu pensamento não está coerente com o seu sentimento. Então, pensamento sem coerência com o seu sentimento não vai permitir que você tenha uma ação ordenada e que te traga um resultado favorável. Então, o que nós precisamos alinhar? Alinhar pensamento com os nossos sentimentos. Nós só vamos conseguir agir de maneira assertiva quando a gente conseguir criar essa coerência. A grande maioria de nós pensa uma coisa, mas sente outra. E essa falta de coerência de pensamento com sentimento é que não gera o resultado que a gente deseja. Sabe a tal da lei da atração, que todo mundo fala? Que, a lei da atração. As pessoas, mas eu não consigo. Isso não existe. A lei da atração existe. Porque o que é a atração? A atração é atrair para o seu campo. E o que você vibra? Qual é o tipo de vibração que você está emanando? Se você está com uma vibração negativa, uma vibração baixa, o que você atrai para sua vida? Você pode pensar, sei lá, no carro que você quer, na vida que você deseja, mas você tá sentindo que você tá vivendo essa vida? Você tá sentindo? Você sente que você já tem esse carro? Você se sente merecedor dessa vida? Você se sente merecedor das coisas materiais que você deseja? Você pensa, mas se você não sente, não está coerente do pensamento com o seu sentimento, então a vibração não está coerente. Então o universo não entende. Deus não entende o que você quer. Então o que você atrai? Ou você não atrai,
ou você atrai alguma das duas coisas, dependendo aí da tua frequência, de como o universo vai querer corresponder com você. Então, entenda que uma atitude que gera um resultado positivo precisa ter pensamento e sentimento alinhado. Só que se hoje, falando do sofrimento, que nós estamos falando de sofrimento, se você está num estado de sofrimento, concorda que você não está vibrando emoções, você não está vibrando numa frequência positiva, você está numa frequência baixa. Você precisa fazer o quê? Elevar a sua frequência. E como é que a gente eleva a nossa frequência? Sentindo e pensando coisas positivas. Por isso que às vezes a gente fala, pensa positivo, né? E é isso que você precisa vir trazendo para sua vida. As pessoas negligenciaram muito isso, negligenciaram muito o poder da mente, negligenciaram o poder das palavras, porque da nossa boca sai aquilo que o nosso coração tá cheio. E eu vejo muitas pessoas se auto-amaldiçoando o tempo inteiro. Só dizendo palavras negativas, coisas que vibram baixo. Então a tua vibração não tá boa. Então o que você precisa fazer ao entender... Então você já entendeu, vamos lá. Você já entendeu o que é sofrimento? E o porquê que o sofrimento está instalado na tua vida? Porque você está resistindo a deixar a vida fluir. Você está resistindo a deixar o sofrimento ir embora. Você não quer se desapegar de situações, pessoas, pensamentos ou sentimentos que geraram esse sofrimento. E por que você não desapega? Porque eles se tornaram familiar. E ao se tornar familiar, você sente que isso faz parte de você. E você sente que se você desapegar disso, você tirar isso da tua vida, você sente como se você estivesse perdendo a referência de quem você é. Mas não, você vai estar se libertando, você vai estar abrindo espaço para algo novo e melhor surgir na sua vida. Então, aceita o sofrimento agora, deixa ele fluir e abre espaço para que coisas novas e melhores aconteçam. Para de resistir, para de brigar, para de lutar contra. Não adianta lutar contra. A gente precisa deixar fluir, a gente precisa deixar essa energia ir como um rio, ir embora, para que águas mais limpas, águas mais purificadas, estou fazendo analogia, cheguem na nossa vida. Semana passada eu fui na minha terapia e o meu terapeuta me deu exatamente esse exemplo. Se uma fonte ela tem água suja, ela vai transbordar água suja. O que precisa ser feito? Precisa ser purificado essa água, precisa ser limpa essa água. Então precisa abrir espaço para deixar que jorre a água. Outro exemplo que ele me deu muito interessante. O rio Tietê. Vamos lá, quem mora lá em São Paulo, o rio Tietê é sujo, poluído, né? A água lá é podre, não é verdade? Mas para quem mora aqui no interior, gente, eu sou péssima. Até onde vai o rio Tietê? Cardoso? Ali vai o rio Tietê? Lá as pessoas nadam no rio, pescam os peixes daquele rio, até bebem a água daquele rio, na verdade. E é o mesmo rio. Se você falar para um paulistano, olha, lá no interior a gente nada no rio Tietê, ele vai falar assim, o quê? Você tá louco? O rio tá sujo. Sendo que aqui o rio tá limpo. E aí o que acontece? Lá em São Paulo esse rio é poluído. E aqui no interior o rio é limpo. Por quê? Porque houve um tempo, né? O rio vai indo, esse tempo é a purificação. Então não queira. Então, só que você está vendo que o rio ele vai fluindo, as águas vão fluindo, 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 até que elas se tornem límpidas, puras e purificadas. Correto? Você precisa entender que sim, aceitar o sofrimento, desejar e começar a pensar em coisas mais positivas, sentir coisas mais positivas, porque nesse tempo, no você deixar fluir, vai se purificando e vai se transformando numa água limpa, numa água cristalina, numa água que é possível você usá-la para beber, para te trazer saúde. Conseguiu entender isso? Entendendo isso, se você conseguir entender isso, você vai conseguir dar um salto gigante na sua vida. Sofrimentos, eles são incômodos, eles são necessários sim, para nos mostrar o que nós precisamos modificar, para onde a gente precisa olhar,
pra gente poder crescer, pra gente poder evoluir, pra gente poder sair da zona de conforto. Se você ficar cultivando e ruminando o sofrimento, você vai estagnar a tua vida. Você vai viver uma vida que não vale a pena ser vivida. Você vai dizer que sua vida não tem sentido, sendo que o sofrimento só tá aí pra te mostrar o que você precisa modificar, o que você precisa transformar. E a partir do momento que você aceita isso, você permite com que sua vida flua. Você abre espaço para o novo. Você abre espaço para a purificação. Você abre espaço para a saúde. Você abre espaço para se iluminar. Então eu espero que eu tenha ajudado. Falei bastante aqui. Eu anotei um monte de coisa, acabei não falando de maioria das coisas que eu anotei aqui. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês e aí a clarear, a trazer uma clareza maior. Eu até dei um exercício no começo desse vídeo, dizendo como é que você olha, né, como é que você lida, reconhece o sofrimento, como você começa a transformá-lo. Quem tiver interesse faz, depois eu vou ver se eu gravo isso num vídeo bem curtinho para ficar mais curto. Essa live vai ficar disponibilizada aqui, se você achar que serve pra alguém que você goste, alguém que é importante pra você, que talvez esteja passando por um sofrimento e não sabe como resolver, mande essa live pra essa pessoa que talvez pode ajudar ela. Vou salvar, vou disponibilizar no YouTube também, assim lá você pode colocar para numa velocidade um pouco mais rápida, pra você conseguir ouvir. E eu agradeço aos que tiveram presentes. Eu sei que eu abri essa live do nada, de repente, mas eu faço isso mesmo. Mas eu deixo esse material disponível para todos aqueles que quiserem ver depois, ou vocês encaminharem para as pessoas que acharem que precisam escutar isso. Um grande beijo, ótima semana, boa segunda-feira para todos. Aproveitem a segunda, aproveitem o momento presente, se coloquem no momento presente. O que vocês podem fazer agora, nesse momento, para melhorar a sua vida? Faça. Beijo, tchau, tchau.